homem que começou a sua vida política muito cedo e tem muita história para contar para a gente. Então, o primeiro grande momento de participação do senhor, que o senhor ficou marcado, foi quando o senhor denunciou o mensalão e todo aquele esquema de corrupção comandado pelo PT para compra de votos no Congresso. Isso tudo teve um imenso desdobramento. A história do Brasil poderia ter sido outra se aquilo não tivesse acontecido. Como, por exemplo, o senhor desmascarou o PT e impediu que José Dirceu tivesse sido presidente da República. E, mais do que isso, o senhor evitou que hoje o Brasil, com a perpetuação iminente do PT no poder, virasse uma Venezuela. O segundo momento que nós vamos falar aqui hoje é sobre o que aconteceu nesta semana, em que o senhor, como presidente do PTB, entrou como uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF contra a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. E aí eu gostaria que, no momento propício, o senhor falasse depois os desdobramentos do que seria uma reeleição de Rodrigo Maia, que é um homem obcecado pelo poder, e eu vou dizer mais para o senhor, desconectado da realidade, porque eu vi depois, na segunda-feira, eu ouvi uma entrevista dele, falando que ele tem 25% de aprovação e que ele vai ser um candidato à presidência da República em 2022, ou seja, um homem completamente desconectado da realidade. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de vivenciar com o senhor alguns momentos muito importantes, que o senhor, para quem não sabe, foi um deputado constituinte. O senhor chegou, antes dos 30 anos de idade, o senhor já era deputado federal. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua experiência como deputado constituinte e como o senhor se sente tendo participado da elaboração do texto, vendo diversas vezes esse texto sendo rasgado pelos guardiões da Constituição Federal. Que são os atuais ministros do Supremo. O Emílio, aquela fase da Constituinte foi de muita luta, muita luta. Eu era o coordenador do Centrão, o Centro Democrático, coordenador de plenário, eu que encaminhava as votações pelo Centro Democrático no plenário da Constituinte, enfrentando a esquerda. Nós tínhamos, assim, no PTB, um grupo muito aguerrido, muito qualificado. Era uma banda de música, agia como orquestra. Gaston Henrique, deputado federal pelo PTB de Santos, São Paulo, o deputado ruralista Roberto Cardoso Alves, também do PTB de São Paulo, e eu, que éramos vozes muito ouvidas, muito poderosas e muito combativas. E eu coordenei o Centrão no plenário da Constituinte, porque o Mário Covas se aliou à esquerda na comissão de sistematização pelo regimento da Constituinte e fez uma carta comunista. Nós tínhamos uma Constituição comunista quando criamos o Centrão, para enfrentar a esquerda, e aí a esquerda liderada por um homem que parecia, aos olhos da opinião pública, ser moderado, que era o Mário Covas. Ele é um bom pupilo do Fernando Henrique. Ele é um fabiano, ele é verde por fora e vermelho por dentro. É o pior que existe, porque ele tem uma pose de conservador, de homem de classe média, de bom senso, de liberal, de conservador nos costumes, e no duro, eles são comunistas, marxistas, defendem essas agendas que têm oprimido as igrejas, nosso culto em Cristo e em Deus, e oprimido a classe média e a classe liberal e o trabalhador e a trabalhadora no Brasil, com esse lockdown que tem roubado os empregos. Aí fizemos uma grande luta na Constituinte, grande luta, contra o PT, PCdoB, PSB, PDT, episódios até de luta física, luta corporal, ou senão da gente entrar em plenário armado, dos dois lados, e dizer um ao outro: o que não se resolve pela palavra faz rufar o tambor de guerra, vamos resolver
na bala. Ou a gente resolve conversando, ou vamos resolver na bala. Naquela época, a gente podia usar arma de fogo. Hoje, a coisa assim ficou muito restrita, né? Mas os homens precisam da arma de fogo, porque há momentos, quando cessam os argumentos, principiando os insultos, há que rufar o tambor de guerra. E você tem que estar preparado para a guerra também. Então, nós lutamos muito e melhoramos um texto que era ruim, porque essa Constituição não é boa. Tanto que ela já tem 100 emendas, 101 ou 102 emendas. Ela foi uma carta feita por pressão das ONGs internacionais, de um grito de esquerda que acuou a direita brasileira àquela época e àquele momento. E todo mundo temia, por causa desse politicamente correto, a tomar uma posição que revidasse uma ideia ruim, uma ideia totalitária, uma ideia estatólatra, uma ideia estatizante. E as pessoas temiam tomar uma medida assim mais radical, mais forte, mais imperativa, contra os grupos de esquerda que argumentavam o politicamente correto. E muita gente se inibia, muitos se inibiam, e nós não. Nós fazíamos no plenário quebrar essa resistência e essa inibição que os liberais, que os conservadores tinham, de ser chamado na imprensa, que naquela época totalmente vendida à esquerda, acusava o deputado que não concordasse com as ideias da esquerda que estavam sendo votadas na Constituinte. Tanto que a Constituição, Emílio, tem 100 vezes a palavra direito e apenas 6 vezes a palavra dever. Eu imaginei a minha vida inteira, eu imaginei que a cada direito correspondia um dever, e vice-versa, que a cada dever correspondia um direito. Mas aqui na nossa Constituição só se tem direito. 100 vezes existe a palavra direito, mas não há a contrapartida de dever. Por isso que nós vivemos essa bagunça de movimento sem terra, movimento sem teto, essa bagunça de bolos, STED, está toda apoiada nessa Constituição que permite aos preguiçosos, aos que não gostam de trabalhar, aos socialistas, aos comunistas, aos que são satanistas, intimidar o homem que trabalha na lavoura, no comércio, na indústria, como se eles fossem a voz da razão. E eles são a voz do ódio, da preguiça, vivem na teta do Estado, mamando na teta do Estado e tentando impor uma ditadura contra aqueles que não creem nesse ideário comunista. Bom, quando eu comecei a estudar direito constitucional, eu tive um professor que falava que esta Constituição era a Constituição Papai Noel, que só vinha com presentes, direitos e nada de dever. É isso aí. Mas eu gostaria de também aproveitar a experiência que o senhor teve para o senhor comentar alguma coisa sobre 2 personalidades com quem o senhor conviveu, Ulisses Guimarães e Enéas Carneiro. Começo pelo doutor Enéas Carneiro, um homem extremamente inteligente, uma das maiores inteligências que eu conheci na minha vida, culto, inteligente, um português absolutamente perfeito, escorreito, e de uma coragem moral muito grande, muito grande. Eu me recordo que na CPI do Mensalão, até os colegas meus de PTB se furtavam de ir a plenário por temer a imprensa e a patrulha da imprensa e não falavam em minha defesa. Quem falou em minha defesa, avarizando o que eu tinha dito, dizendo que eu era um homem de coragem e dizia a verdade e merecia ser respeitado por isso, foi o professor Enéas Carneiro. Eu guardo dele e tenho essa fita guardada, que eu guardei daqueles momentos da comissão do Mensalão, da CPI. Tinha outro nome, não era Mensalão, não. É CPI do Mensalão.
eu guardei isso porque faz parte do currículo da minha vida. Um depoimento, para mim, de um dos maiores brasileiros que conheci, o professor Enéas Carneiro, dizendo que eu era um homem corajoso e que sustentava a verdade, mesmo sabendo que a verdade pudesse me prejudicar e me atingir. Tenho uma memória muito grata das palavras, dos gestos e da maneira de ser do professor Enéas Carneiro, grande brasileiro, grande homem que não merecia aquele final precoce que teve com uma doença ruim, um câncer maligno que o roubou tão precocemente do nosso convívio. Ele hoje, se vivo, discutindo essa pandemia tecnicamente, ele ia fazer trepidar essa esquerda sanitária no mundo, ele ia fazer trepidar, porque ele ia mostrar ponto por ponto onde eles estavam mentindo, porque a pandemia é a fraudemia, é uma fraude montada pela China junto com a Big Pharma do mundo, as grandes farmácias, e a da indústria farmacêutica, que estão ligadas ao capital desse Jorge Soros. O laboratório de Wuhan é ligado ao laboratório da Alemanha, que é do fundo do Jorge Soros, administrado pelos fundos do Jorge Soros. Quer dizer, tudo um blefe para que a sociedade fique em casa, viva do medo, use uma máscara para que perca a identidade, se acostume com a ditadura, a temer a ditadura do Estado e não reagir. E a ter que tomar uma vacina que não tem nenhuma comprovação de eficácia ou nenhuma comprovação técnica, que é a vacina chinesa, que o Dória insiste em vender ao povo do Brasil. E o professor, o doutor Ulisses Guimarães, era um grande homem, estadista, tocou a Constituinte no momento que todos pensavam que ela ia se extinguir. Ele sentava ali no plenário da comissão às 9 da manhã e saía 1h da madrugada. Ele tocava, e sem fazer xixi. O impressionante do doutor Ulisses, que ele sequer se levantava da mesa para ir ao banheiro fazer xixi. Ele tocava, com respeito de estadista que ele tinha, tocava o processo constituinte de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sem parar, até que a carta fosse votada. Grande homem público, grande estadista. E em 1989, nós tivemos a primeira eleição para presidente depois de 29 anos, da última vez em que o Brasil votou para um presidente, elegendo Jânio Quadros presidente, e nós elegemos Collor. E esse é um dos momentos primeiro momento que eu lembro do senhor, como político, porque eu lembro que o Collor ele tinha até então ali uma boa parcela do Congresso, só que quando começou ali a intervenção da Globo e aquele negócio, aquele incentivo aos caras pintadas, o apoio do Collor foi esvaindo. E eu lembro que o senhor ficou até o fim ao lado do Collor. O senhor, na época, eu acho que usava ternos mais claros, brancos. Eu lembro que o senhor foi um homem que me chamou a atenção naquele momento. Eu não sabia exatamente quem era o senhor, pela sua coragem de ver que ali o Collor já iria sofrer o processo de impeachment, seria afastado, mas o senhor ficou até o fim com ele. Aí eu vi que o senhor era um homem de caráter, de palavra e principalmente de extrema coragem, porque não era fácil aquela situação e o senhor se manteve até o fim, mesmo com o barco já afundado. O que o senhor pode falar para a gente daquele período? O presidente Collor, ele começou as reformas liberalizantes no Brasil, a quebrar monopólios, abrir o Brasil, a economia do Brasil ao mundo. Não é esse monopólio que havia aqui no Brasil, da indústria de informática, que deixava o Brasil atrasado, meio Rússia, em relação à tecnologia de informática do mundo, e foi o Collor que saiu quebrando isso tudo, abriu o Brasil à tecnologia moderna de informática, quebrou esse monopólio das montadoras paulistas de automóvel, só vendia carro superado e velho,
no mundo inteiro, e o Collor abriu a importação. Eu tinha um Opala naquela época, um Opala 400. Ele ficou velho em 2 anos do governo Collor, porque começaram a chegar os carros importados. Você punha um carro do lado do outro, olhava a qualidade de um, do outro, o conforto interno de um e de outro, o motor de um e de outro, o consumo de um e de outro, a poluição de um e de outro. E os carros importados eram espetaculares. E o Collor dizia, nós temos aqui umas carroças, mas essas carroças têm monopólio garantido a concessionárias e as montadoras do Brasil. Então, ele comprou muita briga, apanhou para chuchu, foi desconstruído na sua imagem, mas o grave erro que o Collor cometeu foi o bloqueio da poupança. Porque inclusive, em relação ao bloqueio, ele recentemente, este ano, andou fazendo meia-culpa e se desculpando com a população, admitindo que foi o erro dele. Ele não tinha partido, ele ganhou a eleição contra Covas, Dr. Ulisses, Brizola, Lula, ele ganhou contra a esquerda toda. Na reabertura da redemocratização, quando a esquerda toda queria que vencesse um homem de esquerda a eleição, a esquerda vai para o poder, a esquerda, e que atacava os militares, atacava a Revolução de 64, ganha um conservador. E dizendo que eu vou caçar marajás, vou quebrar monopólios, vou acabar com esse atraso do Brasil, essa legislação protecionista, que é bem dos regimes de esquerda, dos regimes totalitários. E ele veio com esse discurso e ganhou a eleição. Ele era um conservador liberal, um homem de direita, e venceu toda a esquerda. Ele ganhou do Mário Covas, ele ganhou do Dr. Ulisses, ele ganhou do Brizola, no final ganhou do Lula, e a esquerda tinha ódio dele, porque sonhava, depois da Constituinte, de tomar conta do Poder Executivo, ganhando a eleição, ganhou o Collor. Mas ele cometeu um erro grave. Perdeu os apoiadores dele do decreto que aquela Zélia Cardoso de Mello deu a ele para assinar no bloqueio da poupança. Ele fez o corte por R$20 mil de depósito. Se ele faz por 100 mil, ele tirava 95% da classe média do bloqueio. Ele não teria antipatia de 95% da classe média, e teria avançado na sua agenda econômica sem ser acusado de ter recebido uma Fiat Elba do PC Farias. Porque não havia acusação de corrupção contra o presidente. Tentaram achar negócios internacionais que ele pudesse ter feito, corrupção na Petrobras, corrupção na Eletrobras, corrupção... Foi inocentado pelo próprio STF posteriormente. Não havia corrupção dele no governo como presidente. Tinha um grande Caixa 2, que naquela época não era crime, um grande Caixa 2 de financiamento da eleição dele. Sobrou um dinheirão do Caixa 2 no segundo turno, e ele passou a viver com o Caixa 2 do segundo turno da eleição. Isso ficou claro para nós que participávamos da CPI do Collor, a CPI do PC Farias, que ela chamava. E ele foi cassado contra a lei, porque ele, sendo presidente, não poderia ser acusado de fatos anteriores à sua eleição para sofrer impeachment. O presidente só pode ser empichado por fatos cometidos, por crimes de responsabilidade, cometidos no exercício do mandato de presidente. Ali foi na eleição. E a única coisa errada que havia era um Fiat Elba que o PC Farias tinha comprado para uso. Fiat Elba, carrinho de 5ª categoria que o PC Farias tinha comprado com o dinheiro que ele administrava no Banco Rural, que é famoso, esse Banco Rural por gerenciar a Caixa 2, e ajudava o Collor a viver. Ele foi cassado por isso. Cassado no Congresso e absolvido no Supremo, porque ele não tinha cometido nenhum ato de improbidade de administração como presidente da República. Eu acho que foi 10-1 a absolvição dele no Supremo, ou 9-2. Ele foi cassado politicamente e absolvido legalmente. Não era esse Supremo que está aí,
esse monte de lixo que está aí, que jurista ali é quem empresta dinheiro a juros. A composição atual do Supremo Tribunal Federal é de lobistas. Esse Cássio, que entrou por último, já entrou mal, tentando servir a dois senhores com um pé em cada barco em cima do muro. Já entrou mal, sem dizer o que veio. Se alinhou à conduta do Gilmar Mendes, que é a mais reprovável, a pior possível. Mas, naquela época, nós tínhamos grandes juristas no Supremo e absolveram o Collor da acusação de improbidade administrativa. Não havia um ato dele de crime de responsabilidade como presidente da República. Havia um caixa 2 eleitoral, antes da eleição. E aquilo, naquela época, não tinha legislação que tipificasse crime. Eu, como sou advogado criminalista, tentei ajudar o presidente na CPI, lutei pela justiça, pela lei, eu mostrava no Código de Processo Penal, no Código Penal, na Constituição vigente, que não havia crime. Nullum crime, nulla pena sine lege. Você é advogado, sabe disso. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Mas havia uma surdez, era só um sentimento de revanche, liderado pelo Fernando Henrique Cardoso e o Mário Covas, mais aquela turma, aquela patota do PT, aquela quadrilha do PT que depois assaltou o Brasil. Muito ódio, muito vitupério, contra o Collor, era acusado de tudo, e eles é que depois roubaram e assaltaram o país, o que o Collor não fez. Eu costumo dizer que o PC Faria, perto do Delúbio Soares, é menino de procissão. É menino de procissão. Os pecados são pecados veniais, e os pecados do PT, pecados mortais, não é? E o Collor foi cassado e absolvido. Eu, no último discurso, no dia da votação em plenário, que o presidente Collor foi cassado, eu disse o seguinte: eu, menino, assistia na televisão aos filmes dos heróis. Bat Masterson, no Velho Oeste ele nasceu, e entre bravos... Eu acho que você não pegou isso não, Emílio. O Bat Masterson na televisão, pegou? Eu acho que eu estou com 67, você tem que idade? Eu nasci em 76, estou com 44. Então você não viu. Então tinha um herói da televisão, era o Bat Masterson, ele usava uma bengala, era um justiceiro do cinema de western, de bang bang. A música era assim: no Velho Oeste ele nasceu, e entre bravos se criou, seu nome em lenda se tornou, Bat Masterson, Bat Masterson. E aí, ele, o Bat Masterson, enfrentava 30, 40 bandidos sozinho, sem ajuda de ninguém. Era bengalada na cabeça e saque rápido, bem. E ele, com aquele revólver dele, derrubava 10, 20 num tiroteio. Então, era um herói para 20, 30 bandidos. Ou senão o Zorro com o Tonto, era o Zorro e o Tonto, lutando pela justiça, e aí enfrentavam assim, os Apaches, 300 Apaches, e o Tonto e o Zorro, cercados por 300 Apaches, enfrentavam e ganhavam 300 Apaches. Quer dizer, eram 2 contra 300. Então, isso aí eu vi quando eu era menino na televisão. E eu me habituei a ver que era um mocinho contra 300 bandidos, 40, 100 bandidos. De repente, eu vou à tribuna do Congresso Nacional, no dia do impeachment, tinha um bandido e 500 heróis, 500 mocinhos. Não existe isso. Não existe. Um bandido e 500 heróis perseguindo um bandido só. Aquilo era uma conversa fiada tanto que o homem que fez tudo para caçá-lo na Câmara dos Deputados, o Ibsen Pinheiro, que era o presidente da Câmara dos Deputados naquela época, e tudo fez para caçar o presidente Collor, como o Cunha fez com a Dilma depois, não é? Os dois eram do MDB, por coincidência. Na época,
o Ibsen Pinheiro era do MDB. Foi cassado depois por corrupção na comissão do orçamento. Foi apanhado, se locupletando na comissão de orçamento e teve o mandato cassado pela Câmara dos Deputados. Quer dizer, o herói era bandido. E vários heróis do PT, Genuíno, Lula, Mercadante, todos apanhados depois, mamando na teta do governo e roubando do Brasil. Quer dizer, todo mundo acusava o Collor dos crimes que praticava. E eu consegui, pelo menos por coerência, fiquei com o Collor até o final, não o abandonei, mesmo ele já cassado. Eu era Roberto, a ordem de chamada era alfabética, não era voto eletrônico como era hoje. Começava com a letra A, B, C, D, R, o Collor já estava cassado. E eu levantei e disse, não tem tanto herói nesse plenário para um bandido só. Não acredito nisso, meu voto é não. Eu voto contra porque não há prova do que está se dizendo aqui contra o presidente da República. Todo mundo dizia, acabou o Roberto Jefferson, ele morreu, ele nunca mais se elege. Depois eu ia para a rua no Rio, tinha umas hostilidades contra mim, mas muita gente me apertava a mão e dizia assim, eu não gostei do senhor defender o Collor, porque ele caçou a poupança, ele prendeu a poupança da família, mas o senhor é homem, tem caráter, e eu vou votar no senhor. Eu vou votar no senhor não pelo Collor, mas pelo caráter, pela coragem, pela sua conduta pública. E foi a maior votação que eu tive na minha vida, foi depois de ter defendido o Collor sozinho. No Rio de Janeiro, fui o único deputado que fiquei com o Collor até o final e repeli aquelas acusações. Quer dizer, caráter não faz mal a ninguém. Eu enfrentei gente que vinha me agredir, me cuspia, me jogava moeda na cara, dizia que eu estava recebendo milhões do PC Farias, que eu era um bandido, vendido, essas coisas que se faz. Mas quem tem consciência, bom senso, votou em mim. E eu tive a maior votação para deputado federal da minha vida, depois da CPI do PC Farias, que caçou o presidente Collor. Presidente Roberto Jefferson, eu fiz uma comparação entre a eleição do Collor, que ocorreu exatamente 29 anos depois da última vez em que nós havíamos votado para presidente da República, e a eleição de Bolsonaro, que ocorreu exatamente 29 anos depois da eleição que elegeu o Collor presidente. Na primeira eleição, eu digo, na do Collor, que o povo brasileiro estava desacostumado a votar. E votou para presidente pela primeira vez. E depois, na eleição do Bolsonaro, eu digo que nós reaprendemos a votar, porque foi a primeira vez em que nós não elegemos, depois de 29 anos, um presidente do PSDB ou do PT. Aí, qual a semelhança que o senhor vê daquele contexto do Collor para o contexto em relação ao Bolsonaro? Os dois se elegeram por partidos pequenos, e aí entra uma situação em que o senhor foi protagonista neste ano. O Bolsonaro ele estava na iminência de sofrer um golpe, ali nos idos de março, abril, e já haviam vários pedidos de impeachment que haviam dado entrada na Câmara dos Deputados, qualquer um deles que tramitasse poderia gerar o impeachment de Bolsonaro. A gente não sabe, mas o senhor pegou e denunciou essa possibilidade de golpe. Aí eu gostaria que o senhor comentasse as semelhanças entre aquele momento do Collor com o Bolsonaro em relação ao apoio do Congresso e esse momento histórico agora vivido esse ano. A eleição do presidente Bolsonaro se deu em primeiro turno, Emílio. Ele sofreu fraude nas urnas. Essa apuração eletrônica que afasta os partidos dos mapas e boletins, ela provoca fraude. O Haddad não chegou ao segundo turno. O Bolsonaro ganhou essa eleição no primeiro turno. Mas como não há o voto impresso, há uma nítida manipulação das empresas que fazem
a apuração no TSE. Eu não quero dizer que os ministros sejam tão canalhas a ponto de se corromper a esse nível. Mas as empresas que são ligadas a grupos da Venezuela, ligados a grupos ligados ao Jorge Soros, defraudam a eleição. O presidente Bolsonaro ganhou a eleição no primeiro turno e forçaram um segundo turno aqui do Tribunal Superior Eleitoral numa fraude de apuração eletrônica. Porque só no Brasil tem esse negócio de urna eletrônica. No mundo não existe. É voto no papel, o exercício do voto é secreto, mas o escrutínio é público. Eu, quando entro na cabine secreta, eu voto, o meu exercício de voto, eu vou lá botar, aqui na maquininha, é secreto. Mas o escrutínio do voto tem que ser público, tem que ser feito aqui na frente do fiscal de todos os partidos. E quanto mais centralizado é, como hoje fez o Tribunal Superior Eleitoral, mais corrupto é o processo. Porque se as mesas coletoras do voto fechassem às 5 horas, em meia hora elas entregariam o boletim do apurado. 450 pessoas. Pega aqui o computador, vira a chave, entrega para todos os fiscais que estão ali dos partidos, naquela urna, naquela zona eleitoral, naquela sessão eleitoral, entrega um boletim. Aí, aqueles boletins vão pelo computador para o Tribunal Regional Eleitoral. Aí você tem os teus fiscais do Estado. Compilados aqueles boletins, de novo, o Tribunal Regional Eleitoral entrega aos partidos a soma dos votos das sessões eleitorais do Estado. Então, eu, PTB, já tenho todos os boletins, porque eu tenho fiscal em todas as sessões. Eu pego e digo, vamos ver aqui as sessões. E somo. Está errado, está certo. Depois é que vai para Brasília e é feita a finalização e o anúncio do vencedor. Mas eu já sei no meu estado quem ganhou, quantos votos teve cada um. O Tribunal Superior Eleitoral acabou com isso, rapaz. Você só vai e vota. Depois o teu voto, o teu exercício de voto, que é soberano e sagrado, fica dentro de um computador e é apurado em Brasília. Sem que mais ninguém de partido possa olhar. Você tem que confiar cegamente nos ministros do Tribunal Superior Eleitoral e naquela turma de malandros, de velhos funcionários do Tribunal Superior Eleitoral, velhos malandros que estão lá há 30 anos na apuração, ligados a esses interesses. E eles mantiveram a esquerda 30 anos no poder, o Emílio, e tomaram um susto quando o Bolsonaro ganhou a eleição. Nós temos que reverter esse quadro rápido para os próximos 2 anos, para não vivermos aqui um Trump, porque vão tentar, nessa centralização, que o ministro, presidente o Barroso, lá do Rio de Janeiro, feito ministro pela TV Globo, lobista, feito ministro do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, depois indicado para o TSE, pela TV Globo, lobista, feito ministro pela TV Globo, comunista, pai do PSOL, padrinho do PSOL, inventor do PSOL, comunista de raiz, é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não acredito numa vírgula do que ele diz, numa palavra que ele fala. Por que não se fazer o voto impresso numa urna paralela? E nos permitir, como sempre foram as eleições, eu fui sempre deputado dessa maneira, 6 mandatos consecutivos no PTB, pelo PTB. Vai lá, o povo vota na urna, o exercício do voto é secreto. Aí abre, o pessoal desdobrava assim, e eu estava ali em pé do lado vendo, esse voto é meu. Esse voto não é meu. É isso que nós queremos. Então, vamos fazer o seguinte, faz o voto eletrônico, mas tem impresso imediatamente o voto no papel. E a gente audita 20%. Não precisa auditar tudo.
20% para ver se meia dúzia de pilantras encastelados no Tribunal Superior Eleitoral não estão defraudando o resultado da eleição. Como o Fernando Henrique, que é o pai do impeachment contra o Collor, e tentou montar o impeachment, foi o pai do impeachment contra a Dilma, e tentou repetir o impeachment contra o presidente Bolsonaro, foi eleito nesse sistema 2 vezes. E o Lula prendeu, foi eleito 2 e elegeu Dona Dilma mais 2. Eles calaram o bico na eleição do Aécio, que foi defraudada. Aquelas 2 horas que o Tribunal Superior Eleitoral levou, dizendo que tinha dado um problema na luz e apuração no Acre, foi para mudar os mapas e ganhar o Aécio, tomar o mandato do Aécio, que não perdeu para Dilma aquele segundo turno. Mas ele era cúmplice, teve que calar a boca. Ele fez para ele fez para o Fernando Henrique, ele teve. Mas nós que somos Bolsonaro não podemos calar. Essa segunda eleição, que não tem adversário, o presidente não tem adversário. Manda o Lula voltar, vai tomar de 2 por 1, 3 por 1. Quem mais? O Haddad, 3 por 1. Esse governador de São Paulo, uma piada, o Nhonhô Botafogo, que você disse que bate no peito e diz que tem 25%, vai ser 3 por 1. O presidente vai ter 75%, ele vai ter 25%. Não tem adversário. O único adversário que eu temo para o presidente Bolsonaro na reeleição é a apuração do Tribunal Superior Eleitoral. Se não tivermos o voto impresso para que nós possamos depois cotejar o mapa eletrônico com um boletim do voto impresso, que a gente audite 20%, a eleição vai ser defraudada, como foi defraudada a apuração eletrônica nos Estados Unidos da América contra o presidente Trump. Bom, presidente, então, o senhor poderia falar do golpe que o senhor ajudou a evitar, que estava se formando em abril desse ano, com a possibilidade de iniciar-se um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro? Eu fui para casa. Eu sempre fui tuiteiro, né? Eu tinha lá 200 mil seguidores, chegava a dar 100 milhões de interações a cada 28 dias. 70 milhões, 80 milhões, 100 milhões. Então, era um tuiteiro forte. Eu sempre leio o jornal para fazer meu Twitter. Hoje eu já escrevi algumas notas aqui sobre os deputados do PSL que estão presos ao mandato sem coragem de enfrentar o Bivar. Sem coragem de enfrentar o Bivar. Porque tem o mandato pela metade e não enfrentam um anão. O Bivar é um anão. E eles não estão enfrentando o anão. Eles estão presos ao mandato, não ao compromisso com o povo. A liberdade, a democracia, porque são bem deputados. Não tem comissão, não pode discursar em horário de liderança. Falam uma vez de 6 em 6 meses, se der sorte no sorteio. E não tem mais atividade parlamentar. Ser deputado assim era melhor peitar o Bivar, jogar ele pela janela. Tem o Daniel Silveira, que é um gorila desse tamanho. Eu dava uma coça de pau no Bivar. Aquele anão, se ele escravizasse o mandato e me impedisse o exercício soberano do meu mandato, como ele tem feito com os deputados do PSL, que seguiram o presidente Bolsonaro. Eu dava uma coça de pau nele, Emílio. Eu não ia mais discutir com ele. Eu amassava ele a pau. Porque se ele está me matando por asfixia, moralmente, acabando com o meu mandato, eu dava uma coça física nele. Aquela história, quando cessam os argumentos, rufam os tambores de guerra. Eu ia pegar ele pelo colarinho e dizia, vem cá, meu filho, ou você me libera desse cativeiro, dessa escravidão que você me colocou, eu vou te dar um pau, vou te quebrar. E ele, no instantinho, ia assinar a carta, liberando todo mundo para que eles saíssem, buscassem partidos para que pudessem exercer plenamente o mandato que lhes foi conferido pelo povo. Mas não foi isso que você me perguntou. Você me perguntou... Qual foi a pergunta que você me... Aquela situação que estava se formando, golpe,
que eu estava em casa. Oswaldo Eustáquio entrevistou o senhor. Aí estou lendo o Estadão, eu guardei o Estadão. Ajudou a evitar um golpe. Estou lendo o Estadão, dia 18, 19 de abril. Estava em casa, pandemia. Aí vejo lá o Fernando Henrique. Mandato do presidente Bolsonaro acabou. É o bruxo do impeachment. Né? Ele já tinha feito o impeachment da Dilma, impeachment do Collor. Aí passa a conversinha, acabou, ele não tem mais condições políticas de governar. Governa o Brasil o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o Alcolumbre, presidente do Senado, em poder compartilhado com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho o jornal, guardei, é um documento histórico. Eu digo, epa! Eu que tinha enfrentado o Fernando Henrique na época do Collor e conspirado ao lado dele contra a Dilma, já sei como ele age. Ele começa a plantar na imprensa, bota o empresário, põe o estudante, junta os partidos e depois tenta cooptar o vice, porque não tem impeachment sem vice. Não é? O Itamar aderiu ao impeachment contra o Collor e o nosso presidente Temer aderiu ao impeachment contra a Dilma. Por isso eles saíram, esses dois impeachment. Eu falei, ele está montando aqui um esquema de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Aí vou ler a Veja, no mesmo dia, no mesmo final de semana. Está o Rodrigo Maia, e não tem coincidência na vida. Capas amarelas, Nhonhô Botafogo, capas amarelas na revista Veja, sendo tratado como primeiro-ministro. Quem manda na agenda política do Brasil é o Rodrigo Maia, primeiro-ministro. E ele, como presidente de poder, se é um cara digno, diria ao jornalista da Veja, repilo, não me trate assim, porque você tem um presidente da República eleito por 55 milhões de brasileiros e tem que ser respeitado. Ele é quem manda, ele é o chefe de governo, é o chefe de Estado. E o Rodrigo, todo pomposo, ele é gordo, né? Todo pomposo, todo vaidoso, todo prosa, aceitar o título de primeiro-ministro, ele que mandava. E ele responsavelmente a atacar com violência o Guedes. Então, o Fernando Henrique partiu para cima do Bolsonaro e ele, em capas amarelas da Veja, chamou de irresponsável, de incapaz o ministro da Fazenda, que são as duas pernas do governo Bolsonaro. Ele, Bolsonaro, com a autoridade moral, e o Guedes com a política liberal econômica que tem juntado tanta gente conservadora no Brasil ao lado do presidente Bolsonaro. Eu falei, atiraram aqui no presidente e atiraram no ministro da Fazenda no mesmo final de semana. Aí eu comecei a ligar para os deputados do PTB e de outros partidos. Como é que está lá na Câmara? O que está acontecendo? Não, o Rodrigo está tentando passar uma PEC do Benedito de Lira que permite a reeleição do presidente da Câmara e do Senado dentro da mesma legislatura para os 2 anos subsequentes. Eu falei, como? Não, o assunto lá é o seguinte, que aprova a PEC, a esquerda aprova a PEC da reeleição e ele recebe um dos 35 pedidos de impeachment que existe contra o presidente Bolsonaro. Falei, então está tendo uma troca? Está tendo uma troca. Ele recebe um pedido de impeachment contra o Bolsonaro e, em contrapartida, ele recebe aprovação para a emenda da reeleição. Falei, safado. Isso aí é o Fernando Henrique a orquestrar. Aí escrevi no Twitter isso. Tuitei. Aí me ligou o Oswaldo Eustáquio. Você fala isso à noite numa live comigo? Falei, com o maior prazer. E foi um recorde de audiência. Deu aí mais de 1,5 milhão de pessoas naquela noite, o presidente ouviu, e depois bateu 3,5 milhões de pessoas que assistiram aquela live. No dia seguinte, eu falei no Pingo nos Is, da Rádio Jovem Pan, deu 1,5 milhão de pessoas assistindo ao vivo. Aí explodiu. Eles tiveram que andar para trás, porque o povo viu que o Fernando Henrique
estava armando, junto com Batoré, Nhonhô Botafogo e 3 ministros do Supremo, o impeachment do presidente, em troca da reeleição. E aquilo foi abortado. Ali foi abortado. Logo em seguida que o senhor fez essa entrevista com o Oswaldo Eustáquio, os finais de semana seguintes, em plena pandemia, ficaram com a esplanada dos ministérios com mais de 20, 30, 40 mil pessoas nas ruas em apoio, se manifestando em apoio ao presidente Bolsonaro. Durante uns 5 ou 6 fins de semana, Emílio. 7. Até vou fazer um parênteses aqui, né? Nós lançamos o livro O Mito, Os Bastidores do Alvorada, em que nós retratamos os 7 finais de semana em que o povo foi na rua. Foram 7 finais. 7 finais. Foram 7 finais de semana. O último foi Os Bastidores do Alvorada. Domingo. O Mito, Os Bastidores do Alvorada. Eu não tenho esse livro. A gente vai fazer chegar ao senhor esse livro. Em breve vai estar chegando aí para o senhor. Tá bom, Remídio, tá bom. E aí, eu não tenho no livro. Então, tive uma experiência positiva com a ministra Tereza Cristina. Eu peguei um avião de São Paulo para Brasília e dentro do avião estava a ministra Tereza Cristina. Eu parei e cumprimentei ela. Ministra, parabéns por a senhora estar aqui numa linha de correio aéreo nacional pública e não estar gastando o dinheiro público andando num avião só para a senhora. Parabéns, ministra. E ela faz assim, né? Ela não fica igual o Batoré. É muito simples e austera. E respeitadíssima. É uma técnica respeitadíssima. Ela conhece profundamente a agricultura do Brasil. Presidente, agora a gente já está quase praticamente encerrando o nosso tempo. Não quero tomar o tempo do senhor, que eu sei que a sua agenda está bastante apertada, mas eu gostaria de deixar uma última pergunta. Depois de tudo que o senhor já viveu em termos de política e do que o senhor já fez em alguns momentos cruciais que nós citamos aqui, como o homem Roberto Jefferson pretende entrar para a história política do Brasil? Eu não tenho isso traçado como objetivo. São acidentes que acontecem na vida da gente. É a mão de Deus. Agora, nós estamos nessa luta a favor de princípios que para nós são sagrados. Deus, pátria e família. Há esse ataque aí satanista da esquerda internacional. Ela não acontece isoladamente no Brasil. Ela está acontecendo no Ocidente cristão. E ela é financiada pela esquerda, pela ONU. É uma agenda 2030 da ONU que quer impor ideologia de gênero, erotização das crianças pequeninas, o fim do cristianismo, o fechamento das igrejas. É isso que nós estamos assistindo. Eles estão querendo sepultar a nossa cultura, a nossa civilização, a nossa tradição judaico-cristã. É isso que eu tenho assistido no Brasil. Como é que um governador tem a audácia de fechar uma igreja? E deixa o restaurante aberto, deixa o botequim aberto, deixa o supermercado aberto. Então, eu posso alimentar o corpo, comprar carne seca, abóbora, comprar um vinho, mas eu não tenho o direito de tomar uma hóstia, ou pedaço de pão, um pedaço de suco de uva. Se eu sou católico, uma hóstia. Se eu sou evangélico, um pedaço de pão e um copinho de suco de uva. Eu não tenho direito a professar a minha fé? Como é que é isso? Eles estão querendo fechar a igreja. Eu ouvi o Fachin, ministro comunista até a medula. Esse é dilmista, comunista até a medula. Ele é tão comunista como o Barroso. Grave comunista, ateu, satanista, marxista, gramscista, leninista, maoísta, tudo que é ista ligado à esquerda, o Fachin é. Ele dizendo em abuso de poder religioso, rezar virou abuso. Porque eles sabem, esses ministros do Supremo que estão lá colocados de propósito pelo Lula e de propósito pelo Fernando Henrique, que quem não permite que o comunismo adentre o Brasil são as igrejas, as fortalezas e as famílias que são as trincheiras.
Eles querem quebrar as igrejas para enfraquecer o espírito das famílias. Porque eles têm certeza que a hora que eles oprimirem o sentimento cristão que nós temos há 520 anos no Brasil, e eles impedindo, derrubam a família, derrubam a nação. E vão vilipendiar a pátria, porque eles vêm com essa conversa de internacional socialista. A pátria é a nossa casa, a nossa praça, a nossa rua, a nossa escola, a nossa igreja. É o túmulo dos nossos antepassados, que é um relicário do ideário que nós recebemos. Onde o túmulo está no chão, está na terra, é pátria. Ele nos dá o sentimento de pátria. Meu pai que está lá, meus avós que estão lá, meus bisavós que estão lá, que sempre diziam em Deus, na Bíblia, nas convicções judaico-cristãs que nós temos agora, nós temos hoje, no presente, e estamos deixando para os nossos filhos e netos. Então, se eles destroem a família, eles fazem sucumbir a nação. Se destroem o sentimento de pátria, o que é que eles fazem? Jogam no chão as duas colunas átlas de sustentação do Estado. Nação, que é a família, é o coletivo da família. E pátria, que é a terra com o sentimento telúrico que nós temos. Se isso é destruído, o Estado sucumbe, porque o Estado se apoia na nação e na pátria. E aí vem o Partido Comunista fazer a ditadura. Se você não tem o Estado, e você não tendo o Estado, você não tem a Constituição, o direito que o Estado nos permite defender, está aqui, está tudo escrito aqui, o Estado é a síntese dos nossos direitos, isso tudo acaba e entra um partido totalitário para oprimir a família, para oprimir a igreja, para oprimir o indivíduo. Então é isso. E é contra isso que nós estamos lutando ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele é o nosso herói, é o nosso guerreiro, porque ele segura essa espada. Deus, pátria, família, e nós estamos do lado dele. Para viver por essa ideia, o Emílio, ou morrer por ela, porque nós não ajoelharemos aos pés de tiranos que venham impor aqui uma ditadura comunista. É melhor morrer sangrando pela herança que recebemos de berço, o legado sagrado de Cristo judaico-cristão, que nós recebemos de berço, a ceder aos caprichos de um comunista que chefia um partido tirano em nosso país, como hoje há na Argentina e na Venezuela. É isso. O som está ruim. Então, eu estou te ouvindo perfeitamente. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Eu peço desculpas aí pelos problemas técnicos. Tá bom? Deus te abençoe. Agradeço aí. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ó, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.